Pronto, gente, eu tive que encerrar e voltar, porque de repente a nossa conexão parou de funcionar, a Paz parou de me ouvir e eu parei de ouvir a Paz. E eu parei de ver os comentários de vocês também. Então, vou esperar a Paz voltar agora. E aí ela vai contar pra gente essa história do amigo dela, né? Desse médico que acabou chamando a polícia sem, sem o pedido de socorro, pelo que eu entendi. Então, vamos ver o que ela vai falar. Pronto, a Paz entrou. Ei, amiga. Ó, nós somos guerreiras. Uma hora a gente consegue terminar tudo direitinho, mesmo nesses altos e baixos. Vamos lá. Eu consegui primeiro, pelo menos, salvar essa última parte. Não caiu do nada. Ótimo. Então vamos lá. Você estava contando a história desse Isso. amigo. Enfim, e eu trabalhava no pronto-socorro com ele, tá? Uma curiosidade muito grande, porque eu triei a paciente e eu levei ela, né, até o consultório, tá? Certo. Então, assim, no meio do caminho ela resolveu que ela não ia ir com o marido até o consultório. E eu passei todos os sinais e sintomas. Meninas, sinais e sintomas, independente se você está com um olho roxo, se é visível que você está apanhando em casa, pra gente, se você não falar, não vai adiantar. Não pode fazer nada. Então, assim, levei a paciente até o pronto-socorro, meu amigo atendeu ela, né, dentro do consultório, tudo. Ele falou, olha, então eu vou chamar a polícia. Ela falou assim, tudo bem, pode chamar. Ele chamou a polícia se encaminhou até o hospital. E na hora que a polícia foi interrogar a paciente falou simplesmente que não, que ela não tinha nunca falado isso. Que ela simplesmente tinha caído, brincando com os filhos, e que o marido não tinha feito nada. Aí o que acontece nesse caso, primo? Levam o médico até a polícia para ver realmente o que estava acontecendo. Então, a polícia acredita que o médico está enganando, né? Escondendo alguma coisa, por exemplo. Então, toda culpa, quem acaba levando por essa atitude é o médico, né? O médico. Então, depois dessa, meu amigo até falou, olha, nunca mais tem... Assim, ele fala, eu tento ajudar da melhor maneira possível, conversar, a gente tenta levar por outro caminho, mas as mulheres têm medo, né? Exatamente, elas têm medo de apanhar em casa, no caminho, ou até com um olhar, né? Porque, imagina, se o homem olha daquele jeito pra mim, como se fosse uma metralhadora, quem dirá pra esposa, né? Então, assim, se eu fico com medo, então imagina ela, gente. Imagina ela. É totalmente, assim, é totalmente de se entender o medo que existe. Porque talvez ela seja totalmente dependente do homem, né? Uhum. E aí é que entra porque aí a gente não sabe como que tá esse apoio familiar, esse apoio de amigos, né? Se ainda tivesse uma certeza de que ali tudo bem, agora o médico pediu a vinda da polícia, puder ligar para alguém, para ficar na casa de alguém, para que não corra o risco de voltar para casa e ter que apanhar dele de novo, ou passar por coisa pior. Então, assim, mulheres, é pensar em buscar outras formas de pedir socorro, de uma maneira em que nós, por exemplo, psicólogos, a gente vai tentar te ajudar a buscar uma estrutura. Com certeza a gente vai tentar encontrar junto com você uma maneira de você se estruturar para que você possa fazer a denúncia dele e depois você não tenha que ficar à mercê dele de novo, mesmo depois da denúncia, né? Então, busque maneiras diferentes. Aí tem que analisar cada caso de uma maneira. Agora, se vocês têm familiares por perto, e que você pode, de alguma maneira, contar com eles, não hesite, né? Então, numa situação dessa de agressão, que você acabou parando no hospital, você pediu, né, socorro para a equipe médica, que eles vão chamar a polícia, saiba que a partir daquele momento você também já pode ligar para esses clientes e pedir para eles te acolherem até que você consiga resolver tudo, de maneira que você não tenha mais que ficar à mercê, né, desse abusador. Mas, em hipótese alguma, coloque a equipe nessa situação também, porque acaba não sendo justo com eles, uma vez que eles estão dando o melhor para poder ajudar vocês, né? Então, vamos ali junto, procurar ali um equilíbrio que saia favorável para todo mundo. Exato. Né? E é isso, gente. Bastante essa história. Sim, são duas vertentes, né? Porque a gente tem o nosso lado e também a gente tem que ver o lado delas, né?
E eu, como E mulher... essa foi a história que mais marcou para você, assim, essa questão de violência doméstica? A que mais me marcou, Pri, foi a do pneumotórax. Essa daí Chegou foi com um estado muito assim... grave, né? Na verdade, chegou em ambulância, tá? E aí a gente fez aquela triagem rápida, né? Pergunta, não sei o quê. E a gente, quando o paciente chega assim, já mais ou menos em choque, a gente sabe que aí o acompanhante ele nunca sabia falar, ele ficava gaguejando, né? Então aí a gente já começa a sacar que tem alguma coisa errada, a gente pergunta para a mulher, ela não responde, tá? A paciente entra em choque, a gente já começa a analisar todo tipo de machucado que ela tem no corpo. Ela falou que ela tinha caído de uma escada. Gente, por mais que pareça que essa desculpa é de 1940, em pleno século XXI ainda temos essa desculpa, tá bom? Muito. Então, assim, eu tirei a blusa dela, subi a blusa. Gente, ela estava com o pé do homem marcado na área da costela. Era o pé dele. Era assim, o pé. Na hora que eu vi aquilo, sabe, a mulher também já não estava quase respirando, né? Enfim, pneumotórax super grave. Aí a gente já chama o médico, passa dreno. Então, assim, até que ponto, né, teve que chegar de acontecer isso com ela, né? Porque ela chegou num ponto que ela poderia ter perdido a vida. E, poxa, talvez ela tenha filha, ela tem mãe, ela tem pai. Então, assim, acredito que realmente a parte de vocês, Pri, nesse grupo, assim, seja muito importante, porque a parte emocional dessas mulheres é totalmente difícil de lidar. Elas, Muito fragilizada. ao mesmo tempo que elas são frágeis, elas são muito fortes de estar aguentando aquilo, né? Porque, gente, é que, assim, você me conhece há muito tempo, né? Você sabe da minha família, enfim, você sabe como minha mãe é. Então, eu cresci super empoderada na minha vida, entendeu? Então, vendo aquilo, pra mim é um absurdo. Um absurdo. Pra mim, se um homem já falar comigo mais alto, eu falo, vem cá, o que tá acontecendo? Mas isso é meu, você entendeu? Exato. Então, isso, eu não sei se talvez... tenha que trabalhar o emocional dessas mulheres assim, bem ao fundo, entender o que elas pensam, o que elas querem. Eu sinto, Pri, muito medo no pronto-socorro, elas morrem de medo deles. E é aquilo que você pensa, você fala assim, meu, como que pode amar tanto a esse ponto? De você estar se machucando por um terceiro, sabe? Elas chegam muito vulneráveis. É triste, porque você sabe que, poxa, talvez a mulher cozinhe, trabalhe, cuide de filho, limpe casa e ainda chega em casa e apanha. Então, gente, calma lá, né? Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Nós que não levamos desaforo para casa, é difícil mesmo ver essas pessoas que acabam sendo mais passivas, né? Porque meu Deus do nós céu. somos daquele tipo, né, pai? Se der um tapa, leva dois, né? Leva dois. Aí vai os dois pro hospital, porque sai ali a porrada não acaba. Mas aí a Débora falou uma coisa que é muito interessante. Sim. E que às vezes já nem tem mais o amor, mas ela tá numa vulnerabilidade emocional tão grande que ele usa essa vulnerabilidade para continuar manipulando ela e mantendo ela refém. Com certeza. Refém, essa é a palavra. As mulheres se tornam reféns dos homens, né? E assim, é que falar isso em pleno século XXI, gente, é tão estranho. Eu não me conformo. É absurdo. Sabe? E assim, a gente vê muito, Pri. Muitos casos. É um cenário triste. A gente, tanto em público como privado, tá? Mas, por exemplo, num hospital privado, a gente vê que talvez... a gente vê que as mulheres, né, são um pouco mais pomposas, enfim, não é, né? Mas, por exemplo, num hospital público, poxa, você vê que a pessoa tem um pouco de necessidade. Você vê que talvez aquela mãe, gente, tenha 5, 6 filhos.
Eu já atendi uma mulher no pronto-socorro público que ela estava com 4 crianças menores de idade esperando lá de fora. Você entendeu? Então, assim, o que, E acaba que eu ficando posso extremamente fazer? dependente dessa ajuda financeira que ele vai dar. Extremamente. Né? Porque, assim, Pri, uma pessoa que tem 4 filhos, que vai num hospital público, é porque talvez não trabalhe, entendeu? Seja literalmente dependente financeira do marido. Não que isso seja errado, tá, Minas? Pelo amor de Deus, não tô querendo dizer isso. Sim. Todo mundo tem o livre arbítrio para trabalhar e deixar de trabalhar Com se certeza. quiser, Mas né? contanto que seja uma escolha e essa escolha seja sendo saudável, contanto que né? isso seja saudável para ela, entendeu? Então, assim, e também o emocional. Eu vou te dar um exemplo muito engraçado. Por exemplo, minha mãe sempre foi dona de casa. Sempre. Uhum. Mas por quê? Porque o meu pai sempre proibiu ela de trabalhar. Isso é uma violência doméstica, mais ou menos, mas e o emocional? Mais ou menos não, totalmente. Né? Uma Você vez entendeu? que ele te priva de trabalhar, quando Então, você quer trabalhar, é imagina, uma minha violência mãe completa. com 65 anos, gente, ela só foi dona de casa. E ela sente muita falta daquilo que ela deixou de viver, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu me via naquelas crianças que estavam esperando a mãe lá, sabe? Uhum. Imagino que para você ainda deve ser mais difícil ver, né, essas questões de não Sim, poder fazer então, muita coisa a respeito. gente, é muito impotente. A palavra que define o meu trabalho é impotência. Porque eu Mas dependo muito. a sua mãe é um verdadeiro exemplo de empoderamento, né? A sua mãe, ela é Com realmente certeza. muito power, muito forte, porque a gente Muito. sabe de algumas histórias de bastidores, coisas que ela teve que passar. E Sim. hoje, ela é Sim, uma mulher sim. totalmente independente. A Nossa. sua mãe... Sim. A sua mãe trabalha com reiki hoje, né? Por sinal, Sim. ela ajuda outras pessoas a lidarem com seus desconfortos emocionais. Com E ela certeza. é uma power, assim, ela é totalmente Nossa. empoderada. Gente, e a Mona é uma pessoa espetacular, Espetacular. ela é incrível, incrível. Então, a força que ela passa, mesmo tudo que ela Sim, passou, sim. não importa qual é o seu problema. Né? A energia que ela te passa para que você não desista, para que você se sinta acolhida, é uma Sim. coisa espetacular. E é isso que a gente quer poder propagar aí com a Helena Power Tag, né? A gente quer trazer outras monas empoderadas. Né? Isso Então, nesse momento, eu aí. não vou nem usar a Helena como slogan, mas eu vou usar a Mona nesse momento. Queremos novas monas empoderadas, que Sim. desenvolveram as suas carreiras e que têm um coração. Apesar de ter sido muito machucado, seu coração é enorme, é grande, é profundo e tá sempre aí para ajudar todo mundo. Com certeza. Ela foi uma das que mais me apoiaram para eu entrar nessa live. Falou, se joga, porque eu até falei para você que eu tava morrendo de vergonha. E é um assunto muito pesado, né? Um assunto muito complicado, né? De desenvolver, né? Uhum. Mas, gente, obrigada pela oportunidade, de verdade. Foi lindo, muito lindo estar aqui com você, minha amiga da vida. Eu que tenho que agradecer, porque realmente você esclareceu muitas e muitas dúvidas. Que bom. Às vezes a gente acaba tendo hipóteses na nossa cabeça de que, não, pode procurar, que a conduta vai ser essa. Mas aí quando a gente vai ver a fundo nos detalhes, a gente vai sabendo que do outro lado vocês também têm um código de ética que inibe vocês de tomarem certas ações. Então hoje a gente consegue, graças à sua live, né, graças à sua contribuição, orientar de uma maneira ainda mais assertiva como essas mulheres podem buscar ajuda. Então, quanto a isso, minha amiga, gratidão. Você não sabe como que você iluminou, né, a cabeça de todo mundo que vai acompanhar e também trazer essas histórias que você trouxe, tanto do médico quanto da Mona, eu acho que vai inspirar muitas pessoas. Então, vamos lá, gente. gratidão, Sigamos sendo power. Nós mulheres, gente, até o fim. Aguentamos muita coisa nos tempos de hoje. A indiferença faz parte da vida ainda da mulher. E a gente tem que seguir em frente, batalhando por nosso espaço, tá? E a gente é forte, meu. Poxa vida, a gente é forte pra caramba. Muito. Tá? O power tá uma Helena, na vida, tá no sangue de todas as mulheres. Com certeza, eu não tenho dúvida disso.
Se alguém tiver alguma outra dúvida também, Pri, se quiser me adicionar, tá bom? No Instagram, Fala tirar qual que é o seu dúvida. Instagram. Meu Instagram é @pazlaguna, P-A-Z, somente isso, Laguna, tá bom? Lá vocês conseguem conversar comigo, Essa mulher tá bom? traz o poder até no... Paz. É um nome muito empoderado, gente. Mas fica aí, eu vou mandar uma dica para vocês. Sim, gente, se vocês quiserem falar, eu só vou mandar um beijo pro meu sobrinho, gente, ele tem 11 anos de idade, está nessa live, tá bom? Enzo? O Enzo, 11 aninhos, tá nessa live vendo Enzo, a tita parabéns. dele, vou mandar um beijo pra ele, tá? E ele também, gente, tudo eu explico pra ele, ele sabe como tratar uma mulher desde criança, então acho que a nossa parte como mulher é essa também, sabe? Criar os nossos filhos da melhor maneira possível, sobrinhos da melhor maneira possível, com os nossos maridos, com os nossos... Gente, conversar, falar, demonstrar o que tá te incomodando no relacionamento, porque a partir do momento que aquilo te incomoda e começa a virar uma rotina, acabou, tá bom? Então, deixo pra vocês meu beijo gigante. Amo vocês, mulheres desse mundo. Ai, não tô te ouvindo.